Olá, forasteiros, e bem-vindo a mais um episódio de Eu Quero Ver o Filme! O 64º episódio do podcast. Alguns diziam que era impossível, mas nós conseguimos. Acertamos sempre na mira, apesar de que hoje sofremos baixas, foram derrotados no duelo o senhor Alexandre Rossi e a Bibiana Link também não sobreviveram ao primeiro round. E prematuramente derrotados. Oi? Prematuramente derrotados. Alguns diriam isso, outros diriam que justiça foi feita. Os trocadilhos desse episódio já estão, assim, incríveis. Mas daqui, os que sobreviveram ou que perduraram até aqui, estão presentes eu, seu apresentador, Rafael Coelho, que viu um cara quase se matar para trazer a internet à minha casa hoje. Acompanhado por Leonardo Wittmann. Olá, pessoal. E Wagner Nascimento, uma equipe enxuta hoje. Boa noite, boa tarde, bom dia a todas e todos. Como o Alexandre quis dizer que bom dia, boa tarde, boa noite, a comunidade de Eu Quero Ver o Filme é a comunidade mais pistolinha do Brasil. É aí que eu tenho colocar um áudio do Alexandre, né? Eu tenho aqui, mas não se aguenta. Não tá indo. Não tá indo. É por isso que eu falei também. Não dá pra ouvir nada. Eu tentei, tá? Fica o aviso pra... Quem tá ouvindo em áudio, eu botei o celular no microfone. Se meu microfone captou, eu vou botar na gravação. E daí o Leonardo e o Wagner vão parecer que eles estão desorientados. Mas, na verdade, significa que ao vivo, na gravação, eles não ouviram mesmo. Mas, enfim, como eu ia falando, hoje, finalmente, a gente tá há meses tentando botar a internet rápida no meu quarto, que eu fazia esse podcast por Wi-Fi, o que é uma temeridade, principalmente como host e gravador e tudo mais. Agora eu tenho internet a cabo, finalmente. Só que para isso, eu vou entrar em detalhes rapidinho, me permitam, porque a história é divertida. A gente tem tempo. Enfim, a gente chamou a NET, ou a Claro, no caso, não é mais NET. Desculpa, a marca vermelhinha. Não é mais NET faz uns 10 anos, né, Rafael? Tá, eu sou velho, desculpa. É NET, claro. Mas daí que eu me surpreendi, que hoje chegou o Vin Diesel aqui em casa. O cara era a cara do Vin Diesel. E daí começou a operação. O meu quarto já tinha buracos feitos para passar cabo. Tinha um cabo aqui antigamente, foi retirado. E agora a gente estava recolocando. E a gente não conseguia botar de jeito nenhum. Para quem não sabe, meu quarto fica no segundo andar da casa, em cima de uma churrasqueira que tem. De uma mansão na colina, né? E o Vin Diesel, a certa altura, estava dependurado, debruçado, assim, totalmente fora da minha janela, em cima de uma mini viga, tentando colocar um cabo num buraco em que o cabo não passava, e eu tentando puxar do outro lado. Cara, foi uma loucura. Eu sou agora o melhor assistente de instalação de internet de Porto Alegre. Então, assim, foi genial. Eu vou falar aqui... Foi genial, o homem quase morreu ali, né? Correndo risco de... Mas conseguimos, e eu vou mandar um abraço especial pro Arthur, da Claro, que instalou aqui em casa. Eu disse que ele parece Vin Diesel, é verdade, mas ele é também muito gente fina. Tu falou isso pra ele? Quebrou um galhão. Tu falou pra ele? Eu não falei pra ele que ele parecia o Vin Diesel. Eu fiquei tentado, mas não... A minha cara de pau não chegou a esse nível. Tá, mas ele ficou então lá de fora da janela do teu quarto, é isso? Pendurado? Quase caindo, assim. O meu quarto é a janela, daí se tu olhar pra fora, embaixo tem tipo umas vigas, que acho que é o quê? 1,5 metro, talvez? Meu Deus, e fininhas, assim. O cara se apoiou em uma, assim, com um pé e outra... enfim... sei lá, pedaço de parede, e tentando colocar o cabo ali, até que finalmente a gente conseguiu. Demorou 2 horas mais do que a gente esperava. O cara chegou às 5 e saiu às quase 7. Inclusive por isso que a gente tá atrasado. Pra quem nos vê em qualquer lugar, não faz nenhuma diferença a gente tá atrasado, mas enfim. Rafaelzinho tem uma internet mais estável. Pra gente agora é fácil. Rafaelzinho tem uma internet mais estável, tá chegando mais rápido e mais forte pra todo mundo. Então, podemos, sem mais delongas, continuar com o podcast, a não ser que alguém tenha alguma história legal também pra contar. Não. A gente não... Eu, pelo menos, não tenho uma vida tão movimentada quanto a tua, Rafael.
Nós estamos aqui reunidos hoje para falar sobre o filme Rápida, Imortal, de 1995, dirigido pelo Sam Raimi, que também dirigiu os Homem-Aranha clássicos, os Evil Dead clássicos e o Doutor Estranho não tão clássico. Eu já aviso agora, a gente vai fazer spoilers do filme todo, aquela coisa básica. Se não viu o filme, pausa o episódio, vai lá ver o filme e volta, por favor, porque a gente precisa que as pessoas ouçam. Quer dizer, vocês precisam ouvir porque a gente fala coisas inteligentes e interessantes. Então, se você quiser enriquecer sua cultura... Nem todos, né? Nem todos os membros desse podcast, mas enfim. Nós tentamos, fazendo o nosso melhor. Mas como sempre, para quem não conhece podcast, eu costumo falar uma sinopse rápida para situar as pessoas, assim, ter uma ideia da história. Dessa vez eu escrevi em cima da hora, então alguns detalhes vão estar faltando, mas a gente vai cobrir esses detalhes durante a discussão em si. O que acontece nesse filme é Ellen, que é a Sharon Stone de Mulher Gato, chega à cidade de Redemption, onde acontece um torneio de duelos de Bang Bang, a princípio não mortais, liderado pelo prefeito Harold, que é o Gene Hackman de Superman e os Imperdoáveis. Um caótico grupo de pistoleiros, incluindo o garoto, Leonardo DiCaprio, todo mundo conhece, não preciso dizer que filmes ele fez. O As, que é o Lance Henriksen, de Aliens Resgate, encarnando ali o Lee Van Cleef de uma maneira incrível. E o Homem de Fé, Corte, que é o Russell Crowe, do Gladiador, e o Exorcista do Papa, onde ele atua em italiano. Recomendo, inclusive. Ao longo do torneio, entre mortes e revelações bombásticas, Harold mata o próprio filho, The Kid, o garoto, e ela é morta por corte, só que não. Mata num duelo, calma, porque aí vai parecer que ele é um monstro. Não, foi tudo... Ao longo num do duelo torneio. tudo bem, num duelo tudo bem matar o filho. E ao fim e ao cabo, ela plantou bombas pela cidade toda, explodindo a cidade inteira, e ela volta dos mortos para se vingar do Harold, esburaqueando ele fortemente e cavalgando em direção ao pôr do sol. Tá, não, mas tem que revelar que ela se vinga por quê? Por quê? Porque ela tinha tido seu pai assassinado quando ela era criança. Pelo Harold. O pai dela era o xerife da cidade. Isso. E o Harold não foi. E ela não voltou dos mortos, foi um golpe, Rafael. Foi tudo um acting. Sim, mas do ponto de vista do Harold, ela voltou dos mortos. Do ponto de vista Sam Raimi, é uma volta dos mortos. Exatamente. É né? Ela se arrastou para fora do inferno. Eu tô vendendo o drama, não os pormenores. Os pormenores a gente vai entrar em sequência. Sim. Isso é o que acontece no filme de fato. E agora a gente vai entrar nos... primeiro lugar, nós temos sempre as curiosidades. Então, Leonardo Wittmann vai fazer as vezes de Alexandre Rossi. E se não cantar a música, não vai valer. Tem que cantar. Não vou cantar. Não vou cantar. Cancela, Rafael cancela. Eu me recuso a gravar se o Leonardo não cantar. Não vou cantar. Curiosidades do... O Rafael fez uma sinopse bem... né? Não fez o trabalho direito. Eu falei que eu fiz em cima da hora, eu me livrei dessa resposta. Deu pra perceber. Mas é um filme de história simples também, então não precisamos entrar muito em... É verdade. Mas o Vaguinha já tá crítico. Ele já tá no duelo. É verdade. Alguém tem que manter a qualidade do programa. Não vai ser tu, né? A minha promessa do primeiro dia é manter zero qualidade, então tô cumprindo minha promessa. Estamos conseguindo. Bom, curiosidades do IMDb. Curiosidades do IMDb. Olha aí! A jaqueta da Sharon... É que eu não consegui resistir. A jaqueta usada pela Sharon Stone é uma jaqueta que tem 100 anos, que na época do filme tinha 100 anos de existência e vinha diretamente de um museu de faroeste. Era uma senhora jaqueta. Uma indumentária, de fato. Uma indumentária, assim, tirada diretamente do Velho Oeste norte-americano. A curiosidade que eu achei mais legal é essa agora, que a Sharon Stone recebeu uma lista com várias opções de diretores para esse filme. Aparentemente ela tinha bastante ingerência nesse filme, na produção, e ela recebeu uma lista com vários diretores, e ela devolveu a lista com apenas um nome na lista. Apenas um nome sugerido, o nome de Sam Raimi. Porque, de acordo com o MDB, ela gostava muito de Evil Dead 3, Army of Darkness, e foi a influência para ela indicar o Sam Raimi. Transtorno com bom gosto, hein? E vale lembrar, só para contextualizar, provavelmente com certeza a Sharon Stone, nesse momento, tinha extremo poder em Hollywood, porque ela tinha recém saído de uma sequência daquela época que ela fazia
thrillers eróticos, por assim dizer, que todos bombaram de uma maneira absurda, assim. Ela era a top atriz de Hollywood. E na época também foi um grande feito, assim, vamos fazer um filme de cowboy, o protagonista vai ser uma mulher e essa mulher vai ser a Sharon Stone, assim, tipo, imediatamente Hollywood inteira tava virado por esse projeto. Não sabia disso. E a última curiosidade é que é o primeiro filme norte-americano do Russell Crowe, que também foi escolhido pela Sharon Stone. Ele tá no seu momento galã mais absurdo. É verdade. E com o pior sotaque que eu já ouvi ele ter na minha vida. Não me chamou muita atenção. Assim, é extremamente inconsistente. Mas enfim, segue todos. Rafael, presta atenção na consistência de sotaque, assim, é uma arte que eu não tenho. Pior é que eu não presto. Eu reclamo quando me salta. Mas tem vários que as pessoas falam que eu não noto. Sim, é uma coisa pra mim não é 100% confiável. É isso, Leonardo? É isso. Essas são as curiosidades. Beleza, então nós vamos pra, como sempre agora, dar uma introduçãozinha do que a gente... como é que se relaciona com esse filme. Eu vou começar rapidinho, porque a minha história com esse filme é curtíssima. Eu vi uma vez em VHS, lembrava nada. Exceto que eu tinha gostado. Ponto. Mas é isso, assim, eu não tenho uma grande memória. Eu lembro de gostar do filme muito na época. Eu vi, acho que pouco depois dele ter saído, assim, talvez no ano seguinte ou alguns meses depois. Não sei, naquela época demorava mais para os filmes chegarem no home video, né? Então... é isso, eu basicamente aluguei o filme, vi, curti e não lembrava nada da história. Começou o filme e pensei, em algum momento vai dar um refresh. E exceto alguns planos que acho que são de trailer, eu não lembrava absolutamente nada mesmo. Então foi uma experiência nova, assim. E o que mais me chamou a atenção foi o Russell Crowe já se destaca nesse filme, assim, de uma maneira incrível. Eu gostei demais da atuação dele, a presença dele. Tipo, tu vê que o cara é um astro pra se formar ali. Isso é 3 anos antes do Gladiador, né? Que é quando ele realmente estoura. Esse filme tem um baita elenco, né? O Leonardo DiCaprio é a mesma coisa, assim. Pra quem acompanha futebol, tu já viu um grande craque surgir. Tu vê assim, aquele carinha mirradinho que entra num jogo e acaba com o jogo e tu vê, esse cara é diferente dos outros. Ou mesmo se ele joga mal, tu olha no campo e vê, esse cara é diferente dos outros. O Leonardo DiCaprio nesse filme é diferente dos outros, sabe? Mas vê que ele vai ser o Leonardo DiCaprio. É uma coisa impressionante. O que me chamou muita atenção nesse filme que é um ator que eu me dei conta o quanto eu gosto dele, mas o quanto enfim, ele não tá tão na minha memória, que é o Gene Hackman. Como eu gosto dele como ator. Esse dispensa introduções pra mim, eu acho ele maravilhoso. E como ele marcou muito a minha infância, assim, pelos filmes do Super-Homem, principalmente. Mas como eu gosto dele como ator, né? Ele inclusive, ele se aposentou faz um bom tempo, né? Mas ele continua... tá vivendo a vida, mas não tá mais atuando. Mas como ele... Tá vivo ainda? Sim, tá vivo ainda. Eu não sabia, eu achei que ele ia deixar pra você. Inclusive, saiu uma foto dele, acho que ano passado, ano retrasado, assim. Uma foto dele numa loja comprando uma bicicleta elétrica, assim. Tipo, daí isso vazou nas redes sociais, assim, faz uns anos. O Gene Hackman ainda está por aí, assim. Que massa. Mas, enfim. Qual é a tua relação com o filme, Wagner? Eu cortando o Rafael, mas... Não, eu já tinha acabado, pode falar. Eu descobri esse filme ano passado, na verdade. Foi bem na época que saiu o Doutor Estranho 2. Já tava super hypado, assim, empolgado com o Sam Raimi dirigindo. No final, o filme é uma bomba. Apesar, né, tem bons... Doutor Estranho. Doutor Estranho 2. E aí eu tava uma noite na Netflix atrás de um filme, já era tarde, então queria um filme curto, né? E tinha uma lista na Netflix de filmes com até 90 minutos. E tinha Rápido Mortal, embora tenha 1h45, né? Não deveria estar naquela lista. 10 minutos é só créditos. Enfim, mas tá errado, né? E vi que era do Sam Raimi e olha só, um filme curto com o Sam Raimi, tenho que ver. E achei divertidíssimo, assim, eu gostei muito do filme. E revendo, esse final de semana eu também mantive, assim, essa impressão. Acho que é um filme bem
divertido, assim, não é um grande filme, né? É uma história bem simples e tal. Mas eu gosto, o elenco é fantástico, né? Assim, até personagens muito pequenos são uns puta atores fazendo. O Gene Hackman, pra mim, ele quase rouba o filme, assim, ele tem uma presença fantástica. Desculpa de interromper, mas rapidinho, só nessa respiração de elenco e tudo mais, o meu favorito de todos, eu esqueci de citar aqui, o Keith David, como ele é costumeiramente conhecido pelo nome que ele tem de verdade, é um grande ator e, cara, ele tá num filme que é essencial, que eu esqueci o nome agora, o Enigma de Outro Mundo é um, daí tem outro do mesmo diretor, que é melhor ainda, que é o They Live. They Live, que se vocês não assistiram, tem a melhor sequência de luta entre dois homens que eu já vi na minha vida. Só que não. Dura 15 minutos, é totalmente desnecessária e é o ápice do cinema. E Leonardo... Mas desculpa, eu tinha interrompido o Vaguinha, pode... E tem o nosso querido Jigsaw, né? Sim, Tobin Bell. Eu só me dei conta eu não me dei conta na primeira vez. Só ele estava na abertura do filme. Exato, é incrível. Então, eu gosto muito do elenco, assim, de todo o elenco. E eu acho muito interessante a personagem da Sharon Stone, assim, que eu acho que ela tá muito bem. Porque é interessante pegar esse gênero, o western, né, esse gênero super, né, de homens arrogantes, né, de homens super arrogantes, super confiantes e tal. E tem todas essas figuras, assim, né? Tem lá o Kid, que é o cara que... Ele é bom, ele é um bom pistoleiro, mas... E aí por isso ele se acha, né? E fica tirando onda com todo mundo. Tem o Gene Hackman, que é o fora da lei clássico lá, super filho da puta. Tem o que é só bravata lá, o As, né? Que ele é inventa um monte de historinha dizendo que matou não sei quantos e tal. Então, é esse universo da masculinidade arrogante, assim, do homem que faz e acontece. E aí tem a gente tem indígena problemático que a gente não cita. Oi? E tem um indígena problemático que a gente é melhor não ser citado. O indígena é um caso à parte. É um caso à parte, esse indígena, enfim. E tem a Ellen, que é uma mulher... Onde ela é imponente, porque ela é obrigada, né? Ela tem que se masculinizar para ser respeitada. E, ao mesmo tempo, ela não tem essa arrogância masculina, assim, né? Então, ela hesita, ela tem medo. Então, ela é uma heroína mais... Não é comum ver isso em um western, né? Geralmente, os protagonistas são esses homens, assim, que são quase meio sobre-humanos e tal, solitários, super cheios de si. E o fato dela não ser isso, né, dela ser meio, ter essa dualidade, assim, dela ser imponente, dela ser brigona, mas também ter essa fragilidade, eu acho bem interessante, assim, foi o que mais me chamou a atenção revendo. Eu acho que eu discordo um pouco só da atuação da Sharon Stone. Eu acho que ela é meio monótona durante o filme, eu não sei, tem algo o jeito que ela dá os diálogos que me incomoda um pouco, assim, que é muito sussurrado e sem muito... Tipo, não é que eu desgoste da Sharon Stone, eu acho uma grande atriz, ela tem muito mais range do que ela mostra nesse filme, inclusive, mas não sei, tem alguma coisa na direção, assim, que me incomoda. Nela especificamente. Não sei se vocês sentiram algo assim. Não, mas eu só ia dizer a minha relação com o filme. Vai fundo, Leonardo. Não, eu acho, eu nunca tinha visto esse filme completo, assim, eu tinha visto partes, como eu sempre falo, mas agora, no começo do episódio, quando tu falou sobre o teu contato com ele, Rafael, eu me lembrei, assim, na hora que tu falou, eu me lembrei, que acho o contato que eu tive com esse filme que mais marcou foi faz muitos anos isso, acho que eu tava no colégio ainda, que algum dia de manhã esse filme tava passando na TV, em algum canal da TV fechada, e daí eu vi aquela cena da Sharon Stone com o Russell Crowe tentando beber o copo d'água ali quando ele tá amarrado na fonte, assim, acho que essa cena me guardou. Talvez eu esteja misturando alguns tempos, assim, momentos temporais, mas é um filme que eu sempre, assim, tive uma curiosidade, assim, pra assistir, até porque eu sou muito fã do Sam Raimi, né, e eu acho que
enquanto esse filme começava, assim, logo na abertura, né? Porque esse filme tem muita influência Sergio Leone em alguns momentos, né? E logo na abertura, assim, eu pensei, nossa, como o Sam Raimi é um diretor que ele, ao longo da carreira, ele conseguiu transitar por diferentes gêneros, né? De certa forma. Sei lá, ele fez, né, os filmes Homem-Aranha, filme de super-herói, filme mais, assim, né? De entretenimento, pipoca, e bons filmes. Fez os Evil Dead, fez um western, que é com a Sharon Stone. Ele também tem um filme sobre beisebol com Kevin Costner, que eu acho que é Amor ao Jogo. E como ele transita por esses gêneros, ele transita bem, assim, né? E, enfim, é isso. Essa é a minha percepção inicial do filme, assim, também. E ao mesmo tempo ele filma como um filme extremamente Sam Raimi, né? Tem Dutch Angles pra tudo que é lado, tem Crash Zooms pra tudo que é lado. Sim. Tipo, é uma coisa que eu gosto muito, assim, a linguagem que ele usa eu adoro. Sim. Mas assim, em termos de linguagem também, como tu falou, é muita influência de Sergio Leone, mas em fast forward, né? Aham. Que um plano do Sergio Leone que demoraria ali um tempo, assim, alguns minutos. Sim. O Sam Raimi é plano e já vamos pra outro, e já tem gente correndo na chuva, atirando em outro, e cara tendo buraco. Tipo, é um filme bem frenético. E eu ia dizer... tá, eu vou abrir aqui bastidores rapidinho. Pra vocês, o Wagner acabou de falar há poucos momentos atrás sobre o estilo do filme, o que ele achou e tudo mais. Pra gente já faz quase 1 hora, porque a minha internet deu pau, eu tive que reiniciar um monte de coisa, então... É isso, eu não lembro exatamente o que o Vaguinha falou, mas o que eu ia falar do... Me enrolei agora, me esqueci. Alguém toca a ficha porque eu esqueci. Não, eu ia só fazer uma conexão com isso que tu falou, assim, do estilo Sam Raimi, que tá muito nesse filme, mas o que me chama muita atenção é que essa mistura estilo Sergio Leone com Sam Raimi, sabe? É muito, tipo, ele sabendo dosar isso muito bem, né? Tipo, e tem até, enfim, depois a gente pode falar de cenas mais específicas que pra mim são referências diretas, Era Uma Vez no Oeste. Tem muitas cenas que a gente tem que citar, sim. Mas pra mim esse é um ótimo exemplo de um filme, não esse filme específico, assim, mas até de uma coisa que a gente vem falando em alguns episódios passados, assim, de, né, que o roteiro desse filme, a história desse filme é uma história bem básica, né, mas tu vê que não é uma história clichê, tu vê que é uma homenagem aos filmes clássicos de faroeste, né, no caso, né, que é a história do forasteiro que chega numa cidade, no caso a forasteira. Mais especificamente, digamos, um bom, mau e feio, quase. Que chega numa cidade que está dominada por um facínora e essa, né, a heroína, no caso, quer livrar a cidade desse facínora, ou, né, quer se vingar. Né? Mas como esse filme, agora eu me perdi também, não, mas como esse filme faz isso, né? Que dia, senhores! Essa história, assim, esse filme mais clássico de faroeste, mas agora me perdi de novo. Mistura Sergio Leone, Sam Raimi. Ah, tá, sim. É um roteiro muito simples, mas assim, que se estivesse na mão de um diretor talvez menos autoral, seria um filme bem comum, assim. Acho que o Rápido e Mortal tem tudo para ser um filme meio comum, mas acho que pela escolha do diretor, né, do Sam Raimi, que é um diretor mais autoral, ou pelo menos era um diretor mais autoral naquela época, e pelo elenco muito bem escolhido, acho que esse filme ele dá uma elevada, assim, sabe? Dá uma encorpada, dá uma encorpada, é inegável, sabe? Tem Leonardo DiCaprio ali, tem Sharon Stone, pra mim, principalmente, tem Gene Hackman. O filme dá uma encorpada, sabe? Ele dá uma engrandecida, mas até é interessante pensar, né? Que, tipo, na verdade, esse filme, o Sam Raimi fez esse filme antes de fazer o filme do Homem-Aranha. Então, sim, talvez ele... esse filme é de 95, né? O primeiro Homem-Aranha de 2002, né? São 7 anos de diferença. Acho que ele faz o último Evil Dead 3, O Exército das Trevas, Uma Noite Alucinante 3, eu acho aqui. Acho que ele faz em 93 ou 92. Esse é o primeiro filme pós-Evil Dead dele, se eu não me engano. Ah, então tipo, ele não era ainda, não era o Sam Raimi, né? Mas ele não já era tinha... nem um nome. Era um cara que tava surgindo, assim. Pois é, mas ele já tinha uma marca, né? Tu vê que sim. Se tu pegar em retrospecto, assim, hoje em dia tu pega o Rápido e Mortal, tu já
já era, digamos, o Sam Raimi pra ele mesmo, ele já tinha a marca dele. Talvez ele não fosse ainda conhecido do grande público, mas tá isso muito no DNA do filme, né? Isso eu acho muito interessante. Ele é um cineasta curioso nesse sentido, porque ele basicamente surge de pronto, né? O Evil Dead 1, tu vê, tem todos os Sam Raimi-ismos que tu imagina, e alguns que ele se desfez no caminho, que eu debato se foi uma boa ideia se fazer ou não, mas, tipo, o grosso, assim, de como ele filma, como ele estabelece uma cena, a velocidade de como ele conta as histórias, geralmente. Mas o que eu queria falar agora, e tu tocou nesse ponto também, e me lembrou que o Vaguinha falou antes, que é uma história simples, e sim, é uma história extremamente simples, e pra mim essa é a coisa que é uma das forças do filme, assim, é essa cidade que é meia dúzia de prédio, assim, vamos pegar um estúdio abandonado de algum filme de faroeste que já foi feito, ou de alguma série, não sei, não parece nada assim produzido para o filme especificamente, e tem muito cara assim de acampamos aqui, juntamos esse meia dúzia de grandes atores com personagens um mais estapafúrdio que o outro de uma maneira legal, e vamos contar essa micro história que eu acho que funciona, assim. E pra mim o roteiro é o ponto mais fraco do filme. Como tu falou, assim, essa história, ok, é uma força, ao mesmo tempo falta um temperinho a mais, assim, pra mim, empurrar ela. Mas tudo isso, o elenco e os personagens e tudo, meio que equilibra, sabe? É um caso muito curioso. Durante o filme eu ficava o tempo inteiro, cara, eu tô gostando de coisas, não tô gostando de outras, e eu não sabia, alguma coisa me incomodando. E eu acho que foi mais aí que eu cheguei, assim. Eu ia só complementar isso que tu falou do negócio do estúdio, né? Onde ele foi filmado. Eu li também, acho no IMDb, que, se eu não me engano, esse foi o último filme filmado no estúdio, acho que era em Tucson, nos Estados Unidos, que é um estúdio muito famoso por filmar westerns. E daí depois do Rápido e Mortal ele pegou fogo. E depois ele, acho que ficou um tempo fechado, e hoje em dia ele tá reaberto para visitação, assim. Isso que dá explodir a cidade inteira, viu? Mas eu também não, só um parênteses, mas eu também não sei o quanto essa história também não é um certo influência pro Não Olhe, né? Porque tem aquela história do estúdio de faroeste que fica fechado por um tempo. Eu não sei se ele pega fogo na história do filme, na história pregressa do filme, mas tem algum... Não sei se é isso, assim, mas... O Keith David tá no Não Olhe também, então tem um paralelo aí. E outra coisa interessante, né? Como o Rápido e Mortal faz referência a outros westerns, né? Ali quando a Sharon Stone entra na cidade, né? Que tem ali um cara que faz caixões, né? E ele pergunta pra ela se a altura dela é tal. Né? Essa cena é muito filme de... E eu bati o olho naquele cara, eu sei, nossa, eu conheço esse cara, e depois eu confirmei no IMDb, ele é um dos 3 pistoleiros do começo do Era Uma Vez no Oeste que o Charles Bronson mata. Que legal. Então, tipo, tem muita, sabe, tem muitas essas pontuações, assim, sabe, de Western Spaghetti, de Sergio Leone, enfim. É uma ode de amor a faroeste spaghetti, né? Sim. Total, assim. Total. É aquele negócio, eu não sou um grande fã do gênero, mas quando eu me deparo com os bons filmes que eu vi, assim, sempre são filmes memoráveis pra mim. Sim. E Wagner, a gente tá te ouvindo pouco, então tu tem a palavra. Não, eu acho que... Eu concordo, assim, que o roteiro... Ele não é um filme original, né? Eu acho que, tirando o fato de ser... Ele nem se propõe, né? Então, tirando o fato de ser... Do Sam Raimi ser esse diretor autoral, tu bota o olho e sabe que é um filme dele, né? Essa questão com as câmeras e tal, a forma, né? O formato é muito característico. Ele é um roteiro bem básico, assim, né? Então fica essa homenagem, mas assim, tu viu meia dúzia de filme western, então ele tá repetindo absolutamente tudo, né? E exceto a questão do torneio ali, que é divertido. O torneio. E o fato de ser uma mulher, né? A pistoleira, a protagonista ser uma mulher. Então isso eu fico meio... Tipo, é um filme que eu acho meio sessão da tarde. Falta... Não diria que foi alguma coisa. Eu não acho que o filme tem grande
pretensões, né, além do que ele fez. Mas gosto. Essa questão da Sharon Stone, eu não acho que é um problema da atuação dela, eu não senti isso, que o Rafael sentiu. Eu acho que é mais uma questão de ser muito ligeiro, assim, né? Esse drama dela é meio que, tipo, tá, ela quer se vingar, ela se vinga e é muito rápido, assim, muito frenético, assim, eu acho que atrapalha a parte mais dramática do filme. Ele quer fazer um comentário que poderia ser mais interessante, mas é muito batido, né? Tanto que quando o Kid morre, era para ser uma coisa muito frenético, assim. Então, acho que essa virtude do Sam Raimi acaba atrapalhando esses pontos mais densos que ele traz, mas, né? Enfim. Uhum. Então, acho que seria isso, assim. Pois é, outra... Diga. Não, o Wagner deu uma cortada, mas acho que deu pra entender ele, né? Tipo, eu entendi, pelo menos. Pra mim deu uma cortada também. Eu achei que era só pra mim, então eu fiquei quieto. Não, pra mim também. Eu acho que Wagner, se tu puder dar uma repetida nos últimos minutinhos, eu não vou ficar bravo. Até onde vocês ouviram? Não, deu pra ouvir tudo, mas acho que, enfim, acho que tu meio que falou dessa coisa, né? De tem alguns pontos da história, tipo a relação do Kid com o pai dele, no caso, Gene Hackman, que acaba sendo um pouco vista de uma maneira mais superficial por causa do ritmo frenético do filme, né? Eu e acho que essa questão formal dele, né, de ser uma coisa mais rápida mesmo, é 1h30, e a maneira que ele filma, né, como vocês colocaram, ele não faz que nem no Leone, assim, que é tudo mais, né, devagar e tal, mais contemplativo. Não, ele é super frenético, porque é o Sam Raimi, e isso enfraquece alguns conflitos do filme, né? Essa questão da vingança, da própria vingança. Então é muito, embora seja desde o início do filme, tu sabe, desde o início que ela tá lá, porque tem alguma coisa mal resolvida no passado dela, acaba de maneira muito abrupta, assim, né? Então tem aquele final apoteótico que é muito breve, né? A resolução emocional, né? Ela tá ok, ela mata lá o cara que ela queria matar desesperadamente e sai, né? Isso é uma coisa western, né? Tipo, é esse forasteiro que chega, ele resolve aquele conflito social e sai, porque ele não tá nem aí, né? Ele é esse lobo solitário, mas que não combina muito bem com esse drama de vingança, né, dela, né? Então achei ele descompassado. E o drama do Gene Hackman com o Kid, assim, né? Que ele tenta... Que, na segunda vez eu vi que tem toda uma questão ali da traição do Gene Hackman. Foi casado e que foi traído. Isso é uma coisa que me passou na primeira vez que eu vi, né? E aí dá a entender que a esposa dele traiu ele com um fazendeiro, por isso que ele fala, né, você tem mãos de fazendeiro, você não tem mãos de um fora da lei e tal. Então, né, tu vê que o Sam Raimi tem essa preocupação de criar um drama ali, uma tensão pai e filho, mas que também, como esse ritmo frenético do filme, quando chega lá no momento, no ápice do conflito entre os dois, que é o duelo entre eles que culmina na morte do Kid, é meio tipo, não poderia ser mais, ser tão mais forte. Mas enfim, eu não acho que também que era a intenção dele ser um filme dramático, ser uma coisa assim. É para ser uma aventura mesmo e uma homenagem com a cara dele. Né? Então... Mas acho que dá pra pontuar essas coisas assim. Pra mim, esse filme, eu tenho algumas discussões, eu faria algumas discussões sobre como ele usa alguns dos tempos. Porque, tipo, a gente tem a relação do Gene Hackman com o Kid, que é resolvida, tá no filme, ele beleza. Só que eles gastam tempo pra tentar complicar a relação de que possivelmente ele não seja um filho real. E, cara, fica mais... não precisa contar tanta história e fica mais nos personagens. Deixa eles interagirem mais e acho que o filme se perde um pouco nisso. Mesma coisa com a Ellen, que, tipo, a gente ganha o backstory dela só naquela cena completamente. Na cena do cemitério que ela vai, que pra mim é a pior cena do filme.
Ela é bonita e tal, mas não adiciona muita coisa. Conta a história de uma maneira assim, pá, se o Harold contasse no encontro com ela, quando eles estão jantando, seria uma maneira mais eficaz de desenvolver essa história pra mim, sabe? Ou pelo menos a gente vê um flashback quando ela tá já pegando uma arma pra matar o cara. Talvez, não sei. Mas enfim, tem esses pequenos desajustes, assim, que me tiram... Não, me tiram é forte, não me tiraram do filme, não estragam o filme, mas é aquele negócio que, poderia ser mais efetivo até. Isso, essas coisas que o Wagner tocou, assim, né, tipo, isso do... quando o Wagner tava falando, eu me dei conta disso, assim, né, porque no final, ali na cena que o Harold mata o Kid, né, por exemplo, e que daí tem ali, né, o Kid ali sangrando e morrendo, e o Harold se aproxima dele e diz, eu nem sei se ele era mesmo meu filho, não, tipo, talvez não fosse. Por mais que, né, que essa relação não é tão bem desenvolvida ao longo do filme, pelo menos naquele momento eu achei que teve uma certa... Ele pelo menos humaniza um pouco o Gene Hackman. Essa fala dele eu gosto. Eu gosto, exato, eu gosto, e eu também acho que depois desse momento, que é um momento bem intenso do filme, tem uma certa dramaticidade, sabe? Ele eleva o momento da morte do Kid. E, só que em contraste, eu acho que no final, quando a Ellen mata o Harold, parece que falta alguma coisa, sabe? Ela mata, e daí, tipo, e como o Wagner falou dela, vai embora, sabe? Parece que o filme parece que tá desesperado pra chegar no crédito. Sabe? Parece que, tipo, a sensação que deu pra mim foi, tipo, ela vai matar ele, dela mata e pronto, sabe? E acabou. Sim. Claro que tem a questão, né, que o duelo é um duelo de revólveres, então, tipo, a morte vai ser assim, não vai ser, tipo, né, uma batalha com espadas e socos, e uma batalha que vai durar 10 minutos, é uma coisa de um segundo. Nem é isso que estamos reclamando aqui. Exato, mas a própria... Eu acho que faltou talvez um tempero, assim, sabe, nessa relação ali Não, já tá meio que plano final, mas é que isso que tu falou, Rafael, essa coisa de por exemplo, se a gente tivesse, por exemplo, esse flashback, né, de quando a Ellen mata o Harold, se nesse momento a gente tivesse flashback explicando qual é a missão dela, ela está aqui porque o Harold matou o pai dela, talvez funcionasse melhor, né, se esse suspense fosse mantido durante todo o filme e só revelado no final, até porque esse final, esse momento do Rápido e Mortal, tipo, é uma homenagem direta ao Era Uma Vez no Oeste, assim, né? Que tem aquela cena entre o Charles Bronson e o Henry Fonda, que, tipo, os dois vão duelar, e daí tem um close nos olhos de cada um, e daí tem um flashback mostrando que o Henry Fonda matou o irmão do Charles Bronson, e daí o Charles Bronson ficou com o irmão, o irmão do Charles Bronson ficou nos ombros dele, enquanto o Charles Bronson tinha que tocar uma gaita, e daí ele deixou a gaita cair, se caiu no chão, e o irmão dele foi enforcado. E é uma situação muito parecida com a Ellen, assim, né, que ela acaba matando o pai, enfim, sem querer. Mas essa homenagem ao Era Uma Vez no Oeste, mas como Era Uma Vez no Oeste, só revela isso naquele momento, né, e daí causa muito mais espanto, né, daí tu entende a motivação do personagem do Charles Bronson. E a motivação do personagem da Nicole Kidman, isso já tá posto antes, né? Não é Nicole Kidman. Desculpa, Nicole Kidman. O personagem da Sharon Stone, isso já tá posto antes ali, né? Então, exato. tipo, meio que isso fica muito amenizado ali no final, né? Fica muito... Né? Rouba um pouco o drama. Como essa revelação é posta antes, eu acho que deveria ter um confronto deles ali discursivo, né, dela falar, olha, eu sou aquela menina, né, que tem antes, que tem um momento que é muito bom, que é a do jantar, que ele convida ela pra jantar. Eu acho que deveria ter uma outra cena naquele estilo com ela, tipo, sou eu e depois tem o duelo, sabe? Eu senti falta disso, assim. Porque ao mesmo tempo eu acho legal. Por outro lado, eu acho interessante, tipo, ela matar ele e, tipo, ela pegar e aí tu pensa, bom, agora ela vai substituir o pai, digamos assim, ela vai ser xerife. E não, ela dá lá pro Russell Crowe, tipo, foda-se a cidade, já fiz o que tinha que fazer, assim. Então, isso eu acho interessante. Mas eu acho que é bem isso, e realmente faltam... em filmes de faroeste, geralmente, eles têm esse lance mais
drama e ópera, que um personagem, antes de matar o outro, ou tem uma grande cena, ou tem um grande discurso. E esse filme tem um grande discurso do Gene Hackman e a gente não tem um equilíbrio com a Sharon Stone, né? Ela tem aquele flashback que é enfraquecido, porque a gente vê vários flashes daquele momento, que é até uma cena legal, só que já nos entregam no começo do filme como o pai dela é enforcado, e a gente fica, tá, só quem é essa pessoa que foi enforcada, que ela viu, e o que isso tem a ver, porque de resto a gente já sabe. Então, realmente, enfraquece, assim, e não tem um embate, não é um embate entre iguais, é uma pessoa que chega lá e atira em outra e vai embora. E que o filme não cria esse momento. E acho isso que o Wagner falou também do... Não, porque, enfim, isso que o Wagner falou, né, dessa coisa clássica do faroeste, o forasteiro que chega numa cidade, que ele só, digamos, está de passagem pela cidade, e daí, por acaso, ele acaba, digamos, equilibrando a lei na cidade, digamos assim, né. E isso eu acho que, talvez, um dos problemas do Rápido e Mortal seja que, tipo, a Ellen não tá só de passagem, né, ela tá ali por uma vingança. Só que daí quando ela consegue a vingança, ela meio que, né, foda-se essa cidade, agora eu vou embora. Então isso pra mim também parece que falta, assim, né, parece que talvez fizesse mais sentido se ela mata o Harold e decide, agora eu vou ficar aqui e vou dar continuidade pro trabalho do meu pai, alguma coisa assim, ou se importar mais com as pessoas, né. Eu shippo. Apesar de discutir o personagem do Corte, eu acho meio lixão na história. Ele tem alguns momentos muito legais, alguns não tão legais, e no final eu acho que eles dão uma importância pra ele desmedida, assim, também, mas não sei o que vocês acharam do Corte. O Russell Crowe? Do Russell Crowe. Eu confesso que foi um personagem que me impactou a primeira vez por, sei lá, não tá acostumado com o Russell Crowe dos últimos filmes, então ver ele novo, né, ver esse galã, assim, legal. Altamente muso, com um cabelo que eu tenho inveja. É verdade. Super. Isso eu achei muito legal. Mas o personagem em si... É que isso é outra coisa. Eu acho que eles têm... Os dramas, eles não são aproveitados. Tipo, o drama óbvio, né, da Ellen com a vingança. O drama do Harold com o Kid. E esse drama dele, né, do Russell Crowe com o Harold, né? Que eles foram parceiros, né? E tem um passado, e aí ele se converteu e renegou, né? Renegou essa vida de que... Isso eu acho dramaticamente muito interessante, mas é outra coisa também que não tem desenvolvimento de novo pelo ritmo frenético, assim. Então é meio que... O filme assim... é de notar, ele vai ser achei meio abrupto, assim. Tipo, por que ele vai ser o xerife? Porque, de novo, nesse tipo de filme, a lei tem um peso, né? O fato, ele não é só o xerife, ele é a lei, ele vai reconstruir aquela cidade, sabe? Ele vai... então eu não sinto esse peso, assim, porque, sei lá, achei meio... Mas Diga, Leonardo. Não, eu nesse ponto eu discordo um pouco. Eu acho das relações do filme, acho que a relação que mais, assim, que acho que foi melhor preenchida em comparação com as outras foi a relação do Harold com o... Corte. Com o Corte. Assim, eu acho que a que mais me pegou, assim, foi essa, porque eu acho essa mais... Talvez a mais trabalhada, ou que tem um pouco mais de tensão, ou que tem um pouco mais do jogo dos personagens, né? Eu concordo plenamente contigo, Leonardo, mas eu acho que é o maior defeito desse filme. Que o filme se chama Rápido e Imortal, não Corte Rápido e Imortal. Sim. E a gente tem a tensão mais tocável e mais bem construída e resolvida no filme, não é da protagonista, né? E isso enfraquece um pouco o filme pra mim. Claro, o título em inglês é The Quick and the Dead, né, que é mais geral, mais abrangente, né? Verdade. Mas mesmo assim, a personagem principal é Nicole Kidman, né? Tipo... Não, é a Sharon Stone. Meu Deus do céu, por que eu tô falando Nicole Kidman? Leonardo, meu Deus essa vai nos cortes eu quero ver o filme. Meu Deus, a Sharon Stone. Nicole Kidman, não sei o que... Deus do céu. Sharon Stone. Tipo aquela coisa, eu acho o Corte um bom personagem, eu acho o conflito dos dois muito bem feito, muito bem montado, mas não devia estar nesse filme, talvez. Ou o filme deveria ser outro. Sei lá, é estranho. Eu acho que deveria, eu acho que funciona, mas eu acho que o problema... Eu concordo que a relação dos dois é a que mais
em questão de tempo de tela, é a que mais tem tempo, é a que é melhor trabalhada. E o que eu acho que pesa também é que o Gene Hackman, assim, ele rouba o filme. Ele é monstro. Todos os personagens, eu não acho que, em termos de desenvolvimento de personagem, todos eles são muito simples, assim, porque, de novo, são mais arquétipos, é isso mesmo. Mas eu acho, isso é uma coisa que eu gosto nesse filme. Sim, tu bate o olho no personagem e esse é esse cara. Não é uma crítica, são arquétipos e a função é essa mesmo. Mas, como o Gene Hackman tá em outro nível, em termos de atuação, ele é o ator ali mais experiente, né? Isso dá mais peso pro personagem dele, sabe? Total. Ele rouba a cena, inclusive, em relação a Sharon Stone, assim, né? Tipo, eu acho mais interessante vê-lo do que vê-la. Quando não deveria ser isso, né? A gente deveria se engajar muito mais com ela, com o drama dela, do que com o vilão. É que podiam ter dado mais coisas pra ela fazer, né? Sinceramente. Então eu acho que esse é um problema do filme, assim, sabe? Tipo, eu me via muito mais interessado nele do que no resto. Eu concordo, assim, eu acho também que, claro, né? É como vocês falaram, nenhum personagem ali é um personagem marcante em si, né? O personagem do Gene Hackman não é um personagem super marcante. Ela é o vilão de faroeste. É o vilão de faroeste, é o vilão clássico de faroeste, mas... Porém, muito bem feito. Exato, mas tu tá dando na mão do Gene Hackman, né? Não tá dando na mão de qualquer um. Então ele tem ele engrandece isso, assim, né? Tipo, o monólogo dele nesse filme, no meio, desculpa interromper, mas no meio da cidade, é inacreditável de bom. Sim. Aquilo é muito bom. A própria cena ali, que acho que é uma das cenas que eu mais gosto do filme, do jantar entre ele e a Sharon Stone, agora eu acertei. Também. Eu acho que naquela cena poderia muito facilmente o Gene Hackman cair por um vilão mais caricato, assim, sabe? Mais caricato e sedutor e tipo, né? Tu tá apontando uma arma pra mim debaixo da mesa e não sei o quê, e daí ela tenta fugir da casa e daí ela ouve um barulho, parece um barulho de arma, ele só tá mexendo no... é muito incrível, cara, é incrível aquilo, sabe? É incrível. Então, tipo... Ele tem uma coisa... que ele é muito imponente, assim. Ele chega, assim... Tipo, a primeira aparição dele no salão ali também já é uma coisa do tipo... Opa, E ele não faz muito esforço, né? É um pouco a diferença da Sharon Stone, mas que é também uma questão da personagem. Tipo, ela tem que se impor, né? Ela tem que forçar ali, porque ela é uma mulher, enfim, né? Ela tem que se masculinizar, ela tem que... Né? A cena dela entrando no salão e falando com o cara, e o cara tentando botar um negócio em cima lá, e dizendo, prostitutas aqui, não sei aonde. Ela derrubando assim. Eu quero o quarto. E é muito legal, porque ela manda ele repetir, e ele repete. Sim, o quarto das prostitutas. Aquilo é muito bom. E dela faz o que tem que ser feito, que é derrubar ela. Eu também gosto da interação da Sharon Stone com a guriazinha, que também é típica do forasteiro que chega e tem alguém, geralmente uma pessoa mais jovem, uma criança ou adolescente, que vem e começa a se meter e ela trata do mesmo jeito, assim, é muito bom também. Fica, vai ter um momento que ela vai se afeiçoar pela guriazinha, não. É simplesmente aquilo. E pra mim funciona. Embora eu tenha visto ano passado, né, faz pouquíssimo tempo, eu tinha esquecido que é pesadíssimo, né? Essa menina é estuprada. Tem um troço assim também que... Ali eu acho que é aquela coisa. Não sei se precisava chegar até aquele ponto. Achei meio desnecessário, assim. Achei. Porque a gente já tinha sacado que o cara tava afim dela. Não só afim, ele já tava abusando dela, né? E aí, mais pra frente, vai além e, tipo, não, ela foi estuprada mesmo, assim, eu achei meio... não precisava, assim, não é... Né? Também... Não é um filme pra isso. Exato, a gente tá no filme que o cara usa uma carta de as pra belar, ele põe cartas no baralho, o outro é imortal. Filme, tirando essa parte aí do estupro, ele é um filme mais... de western good vibes, assim, né? Ele não é um quadrinho, basicamente. Não é um filme mega violento, né? Não é um filme sanguinário, assim, né? Um monte de gente morre e a coisa mais violenta que a gente vê é um buraco no peito de alguém. E depois na cabeça, e não é nada trash, assim, é super clean. Mas o que, eu acho que, falando um pouco da Sharon Stone, o que me incomoda um pouco na personagem dela é um pouco que às vezes eu acho um pouco, não sei se dicotômico, assim, mas é que tem cenas que ela tá muito
muito confiante e muito tipo, é isso que eu vou fazer, eu sei o que eu vou fazer e eu vou cumprir isso. E daí tem outras cenas, eu até diria por isso, acho que são as cenas com o Jim Hackman, assim, que basta o Jim Hackman tá, assim, ali perto dela, que tu vê o jeito que ela se desarma. Desmonta um pouco, Mas eu acho muito, muito forçado, assim, sabe? Eu acho muito... Parece que a personagem da Sharon Stone é muito 880 nesses momentos, assim, sabe? Eu acho que faltou talvez uma coisa mais de, tipo, não se desarmar completamente quando o Jim Hackman tá lá, porque dela parece muito a dama indefesa, sabe? A dama, tipo... que essa coragem dela é só uma casca, sabe? É só é um fingimento, que na verdade ela é super amedrontada. E não, sabe? Eu acho que deveria ser uma coisa um pouco mais... Isso eu concordo plenamente contigo. Um pouco mais trabalhada, assim, sabe? O Jim Hackman parece ela pode ficar um pouco tensa, um pouco nervosa, mas ela não quer demonstrar isso completamente, sabe? Essa coisa de... Acho que tem umas 2 ou 3 vezes que o Jim Hackman tá perto dela, ela já... vou matar ele agora na frente de todo mundo, e não sei o que. Daí tu, cara, isso, sabe? Isso eu acho legal. Não sei. Isso, pra mim, o que torna a personagem dela interessante e um pouco mais nuançada é justamente isso, assim, tipo, tem a questão que ela nunca matou uma pessoa, tipo, o pai ela matou, enfim, né, por acidente, ela não queria, obviamente, ela queria salvar o pai, então ela nunca tinha matado uma pessoa antes, depois ela mata o cara lá, o abusador, mas enfim, ela nunca tinha matado ninguém, ela é uma mulher naquele mundo ali, ela é isso que eu acho interessante, ela é hesitante, assim, mesmo quando ela vai pro duelo, que ela vence, ela vai pro duelo ali meio tipo, porque ela não é o Clint Eastwood, né, que chega lá, que é o pistoleiro, que é tipo, que basicamente ele não é humano, assim, ele é uma lenda, ele é o cara que eu vou chegar lá, quem cruzar no meu caminho eu vou matar, e deu, assim, né. Isso que eu acho interessante, tipo, ele tá fazendo essa homenagem e ele tá mudando isso, tipo, cara, ela é uma pistoleira, ela quer se vingar, mas ela não, cara, ela é super traumatizada, ela tem medo, e é o Gene Hackman, sabe, é o cara que ela viu dizimando lá um vilarejo, que obrigou ela a matar o próprio pai, e que mesmo anos depois, né, porque ela já é uma adulta, ele continua sendo mega imponente. Ele domina uma cidade praticamente sozinho. Então, isso me chamou bastante atenção. Achei muito interessante isso, assim. Diferente de vocês, justamente isso que me chamou a atenção. Então, na real, mas talvez não tenha sido tão bem executado, não sei. Na real, eu não discordo 100% de ti, Wagner. E também, mas eu concordo em grande parte com o Leonardo, porque eu acho que tem momentos, tipo, ainda é a introdução da personagem ali, quando ela tá no salão e tá todo mundo se apresentando e entrando. Acho que antes deles se inscreverem ainda no torneio, que o Gene Hackman chega e pendura o corte numa numa forca e começa a fazer a mesma coisa que ele fez com o pai dela. Sim. Só que, tipo, ela, no momento que ele entra na sala, ela já tá mais fraca, sabe? Não é aquela coisa, nós vamos fazer uma transição dela. Ok, eu tô com a postura de badass aqui, mas conforme a abertura da cadeira vai acontecendo, eu me desarmo um pouco. E daí ela salva ali o cara com tiro e tal. E isso pra mim ficou desbalanceado, assim, meio que eles se apressam muito pra mim em mostrar ela como uma pessoa com fragilidades, quando eu acho que isso, na história vai se tornar óbvio. Tá construído assim, eu não tenho esse problema. Esse problema eu não tenho. Por que a gente tá agora, na introdução da personagem, muito próximo disso, dedicando a isso, sabe? Ali tinha que ser o momento que ela se impõe, que ela olha ali, daquilo meio impávida, e salva o cara da forca, e a gente fica, caralho, ela é boa em atirar com arma mesmo, tem que entrar nesse torneio e matar os boludos tudo. Mas não é bem isso que o filme constrói, assim, isso pra mim tira um pouco da força do personagem. Apesar de que eu gosto também de que, não vamos tornar ela uma durona o filme inteiro, eu gosto que ela tenha essa dimensão, sabe? Então acho que é mais, de novo, é Rafael Santos chato com dosagens. Acho que podia ter tirado um pouco daqui, botado um pouco ali. A cena do jantar, por exemplo, o Gene Hackman vai desarmando ela e é uma cena fantasticamente construída pra mim ali, tudo funciona. Sim. E ela já entra meio desconfortável ali, porque ela tá ali, sim,
usando a fantasia de mulher tradicional. E pra mim tudo isso aí super funciona. Então, tipo, não é que... Eu não acho que é uma bola fora do filme o tempo todo. E pra década de 90 é até talvez louvável ainda. Porque era muito incomum, né? É super impressionante, assim, eu acho que uma mulher fazendo esse papel em 95 ainda é um filme dos anos 90, porque, enfim, o indígena ali, né, é um troço absurdo. Mas é meio surpreendente, assim, pra época. Outra coisa que eu gosto, e é uma coisa que falta ainda dos filmes de hoje em dia ainda, que é, tu põe uma mulher protagonista, beleza, daí nós temos que ignorar completamente que ela possa ter uma vida sexual ativa, seja com quem for, e nesse filme não. Eu não sei quais são os motivos do roteirista, nem tô aqui pra saber, mas eu acho que eles fazem isso bem no filme. Que ela chega na cidade, já dorme com alguém, e daí já tá afim do corte, e, cara... Mas aí eu acho... Eu concordo contigo. Faz parte do mito de cowboy, eu acho que a gente não tem que ignorar. Eu concordo contigo, acho que sim, porque um dos problemas em relação a protagonistas mulheres, sobretudo em filmes de ação, né, e aí nesse caso um western, enfim, é que ela é um homem, basicamente, né? Ela se masculiniza completamente, então não tem vida sexual. Um homem que não tem vida sexual, né? Basicamente é. Então, sim, eu concordo contigo, é interessante, ela tem uma vida sexual, ela, né? Enfim. Mas não também... é executado à perfeição, concordo. Aí mas aí também tem um negócio, tipo, temos a Sharon Stone, que é o maior sex symbol da época, então tem lá as poses dela de pijama na cama, sensualizando. Gente, ninguém é acordar daquele jeito, né? É basicamente uma playboy ali, né? Sim. Então, é essa coisa, mais ou menos, né? Concordo. É positivo com um asterisco. Mas eu tenho... Pois é, até naquela cena... Bom, não sei. Quando eu assisti o filme, eu fiquei um pouco na dúvida se ela realmente tinha passado a noite com o Kid ou não, ou se foi só uma brincadeira que ele fez ali. Passada a noite, ele passou. Se teve... eu fiquei na dúvida eu acho que não. Eu fiquei na dúvida se foi uma coisa... Não dá pra saber, ali ficou uma coisa eu não sei se foi meio ambíguo. Foi meio ambíguo. Porque ela fica falando, porque tu vomitou ficou bêbado e tal. Não dá pra saber se ela tá só zoando ele, só sacaneando, ou de fato ele tava tão podre que não rolou nada. Mas a gente tem que falar do personagem do As também, né? Sim! Lance Henriksen, meu herói do filme. Muito bom. Ele tá tentando canalizar um Lee Van Cleef ali. Tu achou? Eu não achei, cara. Eu achei, total, com bigodinho, roupa preta... tentando ter um visual macabro, só que ele é muito mais cômico, né, que um Lee Van Cleef. Total, sim. Seria. Total. Sim. Ele não é 100%, mas ele tá na vizinhança, assim. É o fanfarrão, né? É o fanfarrão. Assim, tu puxou o Asi, nós vamos desenvolver um pouco mais, mas eu queria aproveitar esse momento, nós temos que falar de cada um dos pistoleiros, né? Tem pistoleiro sueco. É uma obrigação. Pistoleiro sueco. Que dura 5 minutos. O próprio Kid eu acho muito legal. De novo, o Leonardo DiCaprio tira de letra o papel, assim, uma coisa. Leonardo DiCaprio criança ainda. É muito estranho, às vezes, ver esses ícones de hoje em dia, tipo, criança, tipo, super jovem, assim, super um gurizão, assim. O Russell Crowe já tinha pegado uma estrada de chão, né? Esse cara de jovem nunca teve. Mas é o mais jovem que eu vi ele. Se ele fosse brasileiro, né, e atua naquela época, ele estaria em Malhação fazendo um adolescente, né? Sim. Nossa, sim. Ele já tava, né, já tinha uma estrada ali, Tava rodado. Mas a cena que, quando eles estão se inscrevendo no coisa, o cara, não, só põe um as aí, as pessoas vão saber. Depois aí fala pra Sharon Stone, porque eu ponho um as no meu baralho toda vez que eu mato o cara. E daí tu pensa, ele vai abrir o baralho e vai ter só as. E não, é tipo uns 3 ou 4 espalhados. Não, tem uns 5, tem uns 6. Mas não são muitos. Não tem tantos as aí nesse baralho. Não, que genial.
É que eu acho que ele também não é uma coisa assim super over, assim, tipo, tá, porque ninguém ali disse que, matei 30 pessoas, matei 20 pessoas, Não, matei a maior 7. parte tá só enrolando mesmo. É. Mas na apresentação, e quando o cara tá escrevendo o nome dos pistoleiros, é legal quando perguntam pro Keith David, teu nome é Cantrell, como se soletra isso? Daí ele responde corretamente. Cara, esse é muito bom, cara. É perfeito. É muito Keith bom. David toda muito bom pena isso. que ele morre. Porque toda cena que ele tá no filme, ele e o Gene Hackman, quando o Gene Hackman vem sondar ele, porque ele, enfim, é um cara desconhecido que tá ali, o Gene Hackman suspeita que ele tá ali pra assassinar ele. Ele vai lá e desafia o Gene Hackman de cara, praticamente. Sim. E aquela cena dos dois ali conversando é muito boa. É muito incrível. Boa. Porque também aí é um outro ator no nível dele ali, né? Tem uma paridade ali. Então, tu sente a tensão ali, é muito bom. O que ele tem background em teatro, né? E tu vê isso na tela. E o Gene Hackman, eu vou fazer de você uma lição. Coisa mais ameaçadora do que aquilo não tem, né? Sim, parece aquele acordo entre cavalheiros que não é tão acordo assim, né? Tipo, não é uma conversa entre cavalheiros tão formal, assim. E o duelo dos dois desemboca a melhor cena do filme pra mim, que é Gene Hackman dando discurso na cidade. Aqui, ó, vocês não têm dinheiro pra me pagar, vocês estão pobres, mas contratam um matador de aluguel. Como assim? É muito bom. Aquilo é muito bom. Aquilo é delicioso, eu diria. E uma coisa que eu achei muito legal, que tem essas falhas, assim, né, essas coisas que a gente já mencionou, mas tu vê que ele é muito cuidadoso com outras, né? Eu revendo, tipo, a cena desse pistoleiro aí que ele foi contratado, né, pistoleiro de aluguel. No iniciozinho do filme, aparece uma cena dele num quarto ali, tem umas mulheres ali, umas pessoas dando dinheiro pra ele. Que inicialmente... E a gente fica muito sem entender o que tá acontecendo. Como assim? Ali. O que tá acontecendo? Aí lá na frente tu descobre que ele foi contratado pelo povo ali. A própria questão da dinamite, né? Quando a Ellen vai no quarto do Kid ali a primeira vez, o que tem nessa cama aí? Aí mostra a dinamite e tal. Então são essas coisinhas assim que... A cama dura. Por que tinha dinamite ali? Isso é uma coisa que eu não entendi. Ou eu sou burro demais, ou o filme não explica. Ele vende munição, né? Ele vende pólvora, coisa assim, ele vai ter isso na loja dele, né? Ele é o armamentista da cidade. É por isso, assim. Passou batido. E eu achei que eu tinha prestado atenção. Não, mas isso também... é problemático, beleza. Mas eu não vou falar que o rei de felicidade quando eles atiram no pistoleiro, como é que é mesmo? Sueco? Não no sueco, no outro. No cavalo. Nativo? Não, é... Indígena. Quando atira isso. Quando atira no indígena e ele levanta. Quando ele passa o filme inteiro dizendo, não, porque eu sou imune a balas não me matam. Ele mostra o peito e tem várias buraco de bala pra tudo que é lado. E daí eles atiram nele, ele cai no chão e levanta de novo. É muito bom aquilo. Cara, isso naquele momento eu pensei, nossa, isso é Sam Raimi, né? É o cara voltando dos mortos, assim. Eu achei genial. Sim, tipo, a primeira mão levantando assim. Sim, é suco de Sam Raimi, assim, né? Tipo, ele de fato levou um tiro, ele não morreu, ele ressuscitou dos mortos, assim. E o corte naquele momento, ele só tinha recebido uma bala. Sim, com o pior revólver possível, assim, o revólver mais lata velha possível. E o cara voltando, ele me dá uma bala, alguém me dá uma bala, por favor. Muito bom. Essa cena foi muito boa. Problemático, mas muito bom. O personagem da interpretação dele, na representação dele. Enfim, faroeste são falhos com isso, então o que vamos fazer? Mas dentro do possível, eu acho que esse filme consegue... Não estraga muito o filme, eu diria. E tem esse momento que é genial. Que é quase
é o paralelo de hoje em dia, o esquerdomacho, assim, né? Que ele quer ser progressista em algumas coisas, mas ele escorrega, né? Tipo, a protagonista mulher e tal, empoderada, entre aspas. Aí tem um personagem negro que não é um escravo, né? Que tem um peso ali, certo peso, mas aí tem o indígena, que é uma o estereótipo, o maior estereótipo possível, assim, né? Então ele tem que ter poderes mágicos, ele tem que falar de animais, ele tem que ter um nome de animais. Por quê? Só o fato dele não morrer seria legal. Fica nisso. Não entra no resto. Não transforma ele num xamã. Põe ele como outra coisa, sei lá. Enfim, era fácil de resolver, mas... né? Aquelas coisas. Quem mais tá faltando dos pistoleiros pra gente? A gente falou um pouco do corte. Tem o Mas que ele não tem muito... que fugiu? O Jigsaw, que eu não lembro o nome dele do filme. Tem o cara das cicatrizes também. Não, que é o Jigsaw não, o outro, o prisioneiro que ele aparece logo no começo do filme com um uniforme de prisão ainda. Ah, sim. Que o cara das cicatrizes, não é? Ele se corta ali, cada vez que ele mata alguém. Não, sim. Mais desenho animado. Não, e é muito... Cara, e na apresentação desse personagem é muito legal, porque como é que é todo... Acho que é quase um plano de sequência, assim, que a Sharon Stone sai do bar e daí mostra ele se aproximando esse prisioneiro se aproximando de cavalo, ele entra no bar, chuta um cara pra fora do bar, o cara sai correndo, pega o cavalo, daí o prisioneiro pega a arma, mira no cara lá longe, dá um tiro, o cara cai, e daí é todo um plano só, assim, achei, nossa, tipo, tudo muito bem coreografado. Ele sai e se corta, assim. e a gente fica, o que tá acontecendo? Sim, daí ele se corta, assim, cada pessoa que eu mato eu faço um corte, assim, acho que é muito... Voltando no As, que é muito legal quando ele, depois que ele morre, que vai todo mundo em cima e deixa ele só de pijama, porque de pena, coitado, aquilo é muito engraçado. Sim, fazem isso com todos, né? Com todos. Tem um também que eu não lembro quem era, mas tipo, o cara morre e vão tirar o dente de ouro dele. Assim, tipo. Isso é um dos... Aquele negócio que a gente gosta de falar é que a cidade desse filme é um personagem e tá muito bem colocado e, tipo, não tem nenhum personagem que serve muito como um porta-voz da cidade. Mais próximo que a gente chega é aquele cara barbudo que fala com a Ellie em alguns momentos. Que é o... Mas ao mesmo tempo a gente entende qual é o espírito da cidade, assim, que vamos contratar um assassino pra matar o nosso prefeito e tudo que tiver de dinheiro e coisa nós vamos pegar agora. E isso eu achei legal, achei um toque legal, porque geralmente a população é completamente passiva, né? Tipo, realmente não fazem absolutamente nada, ficam esperando alguém salvar. E nesse não, eles se uniram ali. Ok, eles tiveram que ser salvos no final, sim, mas pelo menos eles tentaram alguma coisa. Mas eles se colocam em problema porque eles estão fazendo alguma coisa. Como cidadãos, isso é interessante. Mas aí, pelo menos, tiveram dignidade, não. Claro. Vamos tentar resolver isso aí. Agora, alguém me explica nessa call, por favor, eu não quero sair daqui sem entender, por que tem os Arigó que param atrás da pessoa que tá num duelo de pistolas? Por quê? Isso eu não tinha prestado atenção. Eu também não tinha me dado conta disso. Tem vários momentos eu fiquei, por que tu tá ali? Se o cara errar a mira, tu vai levar uma bala na cara. Tipo, não faz sentido. É muito engraçado. Não, e é bom também que, tipo, meio que os duelos, às vezes eles vão numa certa gradação, né? O primeiro duelo que tem entre o sueco e o Kid é tipo, o Kid não mata o sueco, né? Tipo, eu só vou te ferir. Os duelos não eram fatais, né? Eles se tornam fatais ao longo do filme. Sim, exato. Porque o Gene Hackman decreta. Isso eu acho interessante, assim. Mas eu acho que, né, pra mim, o que é interessante, assim, também, digamos, esse filme, ele tem uma, né, antecipando um pouco, anos depois, mas ele tem uma vibe meio jogos vorazes, assim, né, tipo, são vários competidores e, tipo, sim, tem o chefão do mal, que é o Gene Hackman, e agora tem um torneio de cowboys e vamos ver quem sobrevive, assim. É basicamente um anime de esportes disfarçado de faroeste. No bom sentido, eu não falo isso como crítica, curto a full isso. Sim. Inclusive o meu filme que eu vou recomendar depois também vai por essa vibe, assim.
Mas isso acaba sendo muito interessante. Isso torna o personagem do Gene Hackman ainda mais interessante, porque mostra o quão sádico ele é. Porque, assim, ele é o único assassino ali, né? Ele e o Russell Crowe. Não, e o Keith David. Oi? E o Keith David? Mas ele matou, tipo... Assim, ele falou, matei 17 pessoas, né? Mataram uma transação de negócios pra mim. Meu Deus, né? Tipo, coloca ele acima. Mas ainda assim, 17 pessoas o Gene Hackman matava numa tarde. Claro. Aqui numa cidade. Então, assim, ele tá num nível... Por isso também... Ele é o sangue frio, né? Ele é o assassino sangue frio, assim. Ele é o melhor gatilho e já é velho. E já é velho, tipo... Por isso essa rixa com o Kid também, tipo, então um leite com pera aí, guri. Tipo, olha que eu vivi, assim, sabe? Tu é só um outro bufão também, tipo, tu sabe atirar, mas foda-se, sabe? Tu não viveu o que eu vivi, assim. Então é ele brincando, tipo, esse bando de idiota aí que acha que faz e acontece... Mas eu gosto que o Gene Hackman consegue dar a sutileza na atuação de quando ele revela que o Kid desafiou ele, que ele ainda sente um certo conflito de eu tornei esses duelos fatais e agora eu não posso voltar atrás. E eu vou ter que duelar com meu próprio filho. E isso tá incluso naquela atuação dele, e ele chega, tu não quer desistir mesmo. Ele dá uma última chance. É muito bom, cara. Ele sustenta demais. Que ele nunca achou que o Kid ia continuar num duelo de morte, né? Aí ele claro, ele não prestou atenção no próprio tratamento que ele dá. Ele tinha um filho em tão baixa estima e que ele tava contando com isso. Ele vai desistir, óbvio, né? E aí quando ele não desiste, ele não tem como recuar. E o próprio momento depois que ele mata o Kid, que ele diz, acho que ele nem era meu filho, também... Essa parte ficou tocante pra mim, parece também... muito um pai, eu vou negar isso não aconteceu. Sim, pra mim foi isso, sabe? Foi tipo, eu vou negar. Não, eu não matei meu filho, ele nem era meu filho, então tudo bem eu ter matado ele, né? Eu acho que... E é isso, né? Tipo, de novo, né? É mais uma vez, tipo, na boca do Gene Hackman fica ainda melhor, assim. Mas... Como o Rafael falou, humaniza o personagem, porque se fosse o vilão completamente cartunesco, foda-se, matei o meu filho mesmo, idiota. Ele fica em negação ali, né? Tipo, não era meu filho. Tem aquele momento, né? Mesmo eu não mataria o meu próprio filho, né? Então, não, isso aí é bem legal. Mas pra mim, ao mesmo tempo que eu acho um dos pontos mais legais do filme, que é essa ideia de uma competição, né, duelos, ao mesmo tempo eu acho pra mim isso, às vezes, assim, em determinado momento do filme eu achei isso meio repetitivo, meio cansativo, assim, né? Que acho que são 11 duelos, se não me engano. E a gente vê talvez os 11. Ou pelo menos a gente ouve detalhes, pelo menos a gente vê eles de alguma forma, né? Acho que tem um ali que a gente não vê a pessoa sendo baleada, mas a gente tem ali alguma construção, assim, né? Mas eu acho que ao mesmo tempo isso às vezes assim, me parece um pouco, eu não digo o ponto fraco do filme, mas essa repetição às vezes me parece um pouco... Eu senti isso revendo. Eu senti isso também. Na primeira vez super funcionou, mas revendo, eu teve uma hora que eu pensei, Sam Raimi, tu foi no limite aí, né? Tipo, mais um pouquinho ficava insuportável. Porque é muita repetição, né? É muito... E até porque tem eu alguns acho duelos que a gente podia passar tranquilamente, a gente tá em outro lugar vendo diálogo e depois a gente só vê o resultado, sabe? Não precisava entrar em todos, assim. Mostra o vencedor entrando no salão e, me dá uma cerveja que eu acabei de vencer. Tipo isso, sabe? Mas eu também acho que isso passa um pouco, em alguns momentos, talvez por uma escolha, não sei se equivocada, mas uma escolha dramática, talvez questionável em qual duelo eu vou mostrar como, sabe? Eu acho que, tipo, o duelo entre o Gene Hackman e o Keith David é muito legal, é um dos mais dramáticos. Entre o Gene Hackman e o Kid também. Tu investe. O do Russell Crowe matando o cavalo malhado também, né? Ele tem uma dramaticidade. Só que pra mim... eu já debato um pouco. Não, ele tem ali a coisa ele tem é inesperado, sabe? Ele tem essa coisa... ele não morreu, aquela coisa que ele não morria por bala é verdade, ele ressuscita. Tem um pouco isso, sabe? Mas pra mim, talvez alguns dos duelos menos interessantes sejam os duelos da Sharon Stone, sabe? Também.
Porque... É mesmo, não tinha pensado sabe? nisso. Porque... É muito verdade isso. Sabe, tipo, o primeiro duelo dela contra quem? É contra o prisioneiro? Eu não sei contra quem é. Mas é muito, tipo, ela pega, saca a arma e mata o cara, sabe? E ponto. E daí meio que o duelo dela contra o Jim Hackman é a mesma coisa. E aí tu me lembrou outra coisa que eu acho que enfraquece o personagem dela e não precisava. Ou podia ter sido resolvido de maneira diferente, que é o primeiro duelo dela, e daí o corte vem, não, porque o relógio faz um barulho, não sei o quê. Cara, ou guarda isso pro final, pra o último duelo. Aquilo ali não... Ou faz com que ela mesma se dê conta e fale pro corte depois. Porque ali enfraquece o personagem dela forte também. De uma maneira que não precisava. Eu concordo. É essa tentativa de humanizar a personagem, né? Mas aí vai too much, assim, porque aí coloca ela como uma incompetente. É quase uma trapaça ali, na real, né? Porque, enfim. Não é conhecimento comum aquela informação, então dá a entender que ela só venceu por isso, porque o outro soprou na orelha dela. Porque o homem disse pra ela, né? Tem um pouco isso. Exato, a gente deu a cena dela atirando na corda de alguém. Ela é capaz de matar pelo menos 2 daqueles carinha num duelo honesto. E o que eu questiono também é depois que ela mata lá o abusador, ela fica, nossa, eu matei uma pessoa pela primeira vez, daí ela decide sair da cidade e desistir do plano dela. Esse pra mim é o momento mais fraco do filme. Cara, não, ali não, sabe, cara, não, isso não convence, ela tá ali pra matar o Jim Hackman, então, tipo, não importa se ela vai matar ela matou um abusador. Sabe o que tinha que ser a depressão dela? Entrar no bar e tomar um whisky. E daí via alguém provocar ela tirava nos pés do cara e fazia o cara dançar. E daí a gente ficava, ela saiu mais forte disso. Mas daí não, ela tá meio destruída. Isso dela desistir, eu achei muito, sabe, daí esses momentos de... Não faz sentido ela... A dama assustada, né? Também não faz sentido ela conseguir sair da cidade, né? Porque aí depois lá na frente coloca o Gene Hackman, não, você não vai sair, se você tentar sair, eu vou te matar. É verdade. Ou mostra que ele controla a cidade, ninguém entra, ninguém sai, ou... Que eu acho que é o que devia ser. Que é o que devia ser, ele devia controlar a cidade e nenhum dos competidores pode entrar ou sair enquanto o torneio tá acontecendo. Isso tinha que ter sido estabelecido e pra mim é uma das falhas do filme, e essa cena é execrável pra mim. Tipo, o diálogo com o cara é fraquíssimo. O flashback que a gente tem podia estar em qualquer outro lugar, funcionava. A cena em si, ela nem acha o túmulo do cara. Ele não foi enterrado. Aquilo que o falou do 880, né? Tipo, eu vou fugir da cidade, eu não quero mais ficar aqui. Mais que ela fala com o Kid também, né? Ele tenta fazer ela ficar. Não, eu não quero mais, se vira aí. E aí depois ela vai pro cemitério, tem uma conversinha ali de 3 minutos. Não, vou voltar então. Agora então tem pela causa. É muito, né? É muito rápido, foi muito abrupto. Isso é aquela coisa que eu falei, que eu acho que o filme podia ter dividido melhor seus tempos, né? Essa cena, por exemplo, tu tira ela, abre espaço pra alguma outra cena que desenvolve melhor a personagem ou a relação dela com o Gene Hackman, enfim, coisas mais produtivas de se ter. Mas não sei, alguém mais tem algo a falar a respeito do filme, assim? E achei ela no final uma completa... Tudo bem, né? A gente entende que ela é essa figura, assim, do viajante meio amoral. Mas ela não precisava ser tão filha da puta, né? Ela só explodir o relógio, tá ok, né? Ela destrói a cidade. Ela explode a cidade inteira e foda-se. Te vira aí pra o xerife, vai ser o xerife, te rala aí pra colocar isso no pé de novo. Ela poderia ter explodido o relógio e a casa do Jim Hackman e parar por aí. Sim. Mas não, ela explode outras coisas também. Tipo, e é tudo só uma distração pro Gene Hackman não matar o corte, pra ela aparecer e daí ela matar o Jane. Tipo, what? O plano é ele. Vocês planejaram isso de fato? Quando o Jim Hackman apontar a arma, vai explodir o negócio. Quando ele apontar a arma de novo, vai explodir outra coisa. E quando ele tentar de novo, vai explodir o salão. Tipo, é uma coisa meio Looney Tunes, assim, né? Eu fiquei imaginando ela correndo com, tipo, uma tocha, com as coisas de... os pavios atrás das casas, indo assim, e daí do passo.
E podia, pra fazer mais sentido com a questão do colocar o polvo ali, né? Mostrar que o polvo que colocou as dinamitas, eles acenderam, né? Porque, tipo, ela sozinha saiu carregando, sendo que ela estava morta, né? Entre aspas, ela saiu fantasma carregando o barril de dinamite, explodindo. Teoricamente, ela fez aquilo de noite, eu imaginei. Mas é uma cidade, é uma cidade desse tamanho, né? Tipo, pra... O Vaguinho e eu dinamitamos aquela cidade em 15 minutos. Em si, eu acho. É a única cena que sacanearam com o Gene Hackman, que mesmo assim ele não torna o negócio patético. Eu sei o que tu vai falar, mas... Porque, assim, é patético. Você está morta! Ai, gente! Por favor, né? Isso não, é porque os vilões sempre reagem assim em filme. Não, por favor, meu amigo. É que eu vou ser sincero, todo aquele plano ali de, tipo, o Russell Crowe vai atirar nela com, sei lá, uma bala de festinha, o que quer que seja, deve botar uma tinta. Não, ele atira no lado direito do peito, que não é total aquilo, né? Tipo, porque... Não, o plano deles é muito terrível. Não, o primeiro, tipo, é colocar uma bala de festinha ali, porque, por favor, né? Pra não atravessar o peito dela ali, tinha que... Mas é um bom pistoleiro que ele escolhe qual é a bala que vai matar. Oi? Ele é tão bom pistoleiro que ele escolhe qual é a bala que vai matar. Bom. Ele só tinha uma bala mesmo. Mas ele não entendi, mas ele atinge ela, então? Porque eu não entendi. Então, sim, ele atinge, porque... Atinge ela no peito, aqui no lado direito. No lado esquerdo, onde fica o coração. De sangue, tá? Ele tem que acertar ela. É verdade, tá. Mas é um plano meio, né? É um plano completamente bosta, porque se é uma bala real, ela vai ser ferida, né? E se ele não for um pistoleiro excepcional, ela vai ser morta. Então, assim, se fossem os assassinos dos pânicos, eles iam querer ser feridos. Não, mas também para mim tem um momento que é também muito, porque a gente acabou não falando tanto disso, né? Mas o Sam Raimi-ismo do filme, assim. Pra mim, os momentos a morte do Gene Hackman? Quando ele dá uma pirueta pra trás depois de... É muito bom. Aquilo é sensacional. Aquilo é o Sam Raimi dizendo, o cara morreu, mas né, é galhofa isso aqui, entendeu? O buraco na cabeça também é muito... a gente vê através. Não, e a maneira como ele monta essa cena, assim, porque mostra ele ferindo ela, né? Ele acertou ela e ele aí vai pro rosto dele, ele dá um risinho tipo haha, e aí mostra o buraco, né? Mostra a sombra dele, né? A sombra dele fica na sombra e daí ela tira na cara dele, devorando a cara dele com uma bala. Sim, é muito bom. Que é maravilhoso também. E daí tem a pirueta. Tem a pirueta. Mas sem rosto ele dá uma pirueta, que fantástico. É um momento galhofa Sam Raimi, assim, que acho que funciona. Funciona total. Bem, essa parte eu tava torcendo pro filme já. É muito bom. E além dos Dutch Angle que tu comentou, né, Rafael, aqueles ângulos tortos, também tem o plano Evil Dead, né, que é aquela câmera super rápida, assim, claro. Na cara. Tem um momento que ele faz o zoom aquele enquanto faz traveling in, enquanto dá zoom out, que dá aquele efeito do fundo se destacar da pessoa. Ele faz isso umas 6 pessoas diferentes, assim. Sim! Uma atrás da outra, tipo... Ali foi um dos momentos que chega, Sam Raimi. É bom. Sabemos do que tá capaz, agora que eu continuo o filme. Aquilo é glorioso. Não, tem uma que acho que é no Saloon, que é quando eles apresentam o personagem do Gene Hackman e do Russell Crowe, que eu acho que o Gene Hackman pergunta, tu ainda é rápido? Daí ele joga um copo de água pro Russell Crowe e daí tem um planão assim na cara do Russell Crowe, e corta o Russell Crowe, pega o copo e diz, eu ainda sou rápido. Cara, aquilo lá é... Ele pega o copo de pé e tem água dentro ainda, é maravilhoso. Sim, e a água ainda cai... Sim. Cara, esses momentos badass, bang bang, assim, esse filme faz muito bem. Não, e o Wagner comentou antes, né, do Doutor Estranho 2, né, como o Doutor Estranho 2, tipo, em comparação com esse filme, né, na questão do Sam Raimi, é muito mais pobre, né,
Os momentos do Doutor Estranho 2 que são o Sam Raimi, pra mim, são os melhores do filme, assim. Total. Mas parece um Sam Raimi 2 se salva por cenas específicas que são do Sam Raimi. Tipo, Sim. o Doutor Estranho revivendo, que é a mesma cena da mão, né, lá, né, que tá levantando a mão. Do Evil Dead. Tipo, então E eu fico pensando por que ele se... Bom, dinheiro, talvez, provavelmente. Não adianta, um filme de grande estúdio, grande orçamento é uma Tu vai responsabilidade. trabalhar pra Marvel, óbvio, tu vai ser podado, né? Então, tipo, deve ser muito broxante pra um diretor como ele, que é tão autoral, de fazer um filme da Marvel. Tipo assim, é que eu acho que mesmo dos Homens-Aranhas do Sam Raimi, eu gosto dos filmes, até do terceiro, é controverso, mas eu gosto. Mas, tipo, ali já não é o Sam Raimi puro, assim. Já é um Sam Raimi filtrado e mais diet. E pra mim... Mas você pega o Homem-Aranha 2, se compara com o Doutor Estranho 2, foi uma... Mas aí tu coloca anos em cima e alguns milhões de dólares e mais responsabilidade em cima, o trauma do cara quase ter matado a carreira dele com Homem-Aranha 3 e ter tido que reconstruir assim lentamente por anos. Então, tipo, eu acho que tudo meio que se encaixa, né? Mas isso é uma coisa que eu também tava pensando, assim, depois de ver durante... Quando eu tava assistindo o Rápido e Mortal, de, sei lá, como o Sam Raimi, não sei, né, parece nos últimos, os últimos bons 10 anos, assim, parece que ele deu uma baixada, assim, né, nos filmes, assim, tipo... Também, assim, ele era jovem e muito mais punk rock, né? Não, por isso for ver, tipo, ele, né, ele dirigiu, sei lá, Homem-Aranha 3, ele foi dirigir o Me Arraste para o Inferno, que pra mim, que é o último filme autoral dele, é o Arraste para o Inferno. E depois tem o Oz, que, é talvez o pior filme dele, né? Sim. É o que eu menos gosto, com certeza. E daí depois disso depois do Oz foi o Doutor Estranho, assim, então, tipo, também não, sabe, talvez ele esteja em outro momento da vida dele também, sabe, não tá tão interessado em dirigir, a assim. A questão da idade, eu não sei que idade eles têm, mas eu vi umas... 50 e alguma coisa? Eu vi umas entrevistas dele ano passado, por causa do Doutor Estranho ali. Ele tá super bem, assim, né? Tipo, talvez a velhice se desinteressou pelo cinema, talvez, né? De dirigir, fazer tantos projetos. Né? Eu acho que a essa altura da vida, a ideia dele, ou a certa altura a ideia dele virou: eu quero me tornar um diretor hollywoodiano e ganhar um Oscar. Só que eu acho que isso não funcionou pra ele. Não sei, acho que não é isso. Ganhar o Oscar, ele não ia fazer Doutor Estranho 2. Não, ele faria o Oscar que ele fez e daí foi um fracasso completo. Mas ali é a jogada, vamos fazer um caminho para um Oscar. De acordo com o IMDb, ele tem 2 filmes como diretor para sair. Um tem pré-produção, que é o do King Killer Chronicle, pré-produção já, e o outro tá em desenvolvimento, que é Guerra Mundial 3. Então, está trabalhando o homem. Mas eu sinto falta de ver filmes um pouco mais... sei lá, mais Sam Raimi, assim, sabe? Faz muito tempo que a gente não tem um filme Sam Raimi, assim, acho. Eu concordo total, mas é aquela coisa, né? É que nem banda de rock, quando surge é muito mais rápida, pesada e vira depois, ao longo da carreira, os caras vão se acalmando, né? Não adianta. Aí... Mas enfim, alguém mais tem alguma consideração pra fazer sobre o Rápido e Mortal? Um bom filme machucado por alguns defeitos pontuais? Pra mim é isso. Pra mim, o principal problema do filme, pra mim, é roteiro, sabe? É tipo... É uma roteiro é a coisa mais fraca e é impressionante o quanto eles conseguem sustentar e carregar o filme só com atuações e personagens super coloridos, assim. Não, e é uma história simples, isso eu acho legal. Eu acho uma história simples, eu acho muito bom isso, muito ótimo. Mas é uma história simples que poderia ser um pouco mais bem trabalhada. Assim. Concordo. Faço minhas as tuas palavras. Ou faço tuas as minhas palavras, não sei. Vaguinha, alguma consideração final? Não, concordo. Acho que cobrimos bem o filme. E qual a cena favorita de vocês? Eu vou abrir dizendo que é a cena do Gene Hackman dando discurso para a cidade, dando um carão em todo o mundo da cidade ao mesmo tempo, sozinho, sem temer uma bala perdida chegar nele, porque ninguém tem coragem de fazer isso. Esse cara é fodão demais.
Eu gosto da cena do jantar entre o Gene Hackman e a Sharon Stone. Genial também. E a cena ali no salão quando a Sharon Stone tá ali, daí é apresentado o Gene Hackman, e todos os pistoleiros, o Russell Crowe. Eu gosto daquela cena, que é de noite também. Esse climão, assim, de estes são os players e agora vamos ver como isso vai se desenvolver. Assim. Pra mim, as grandes cenas é o discurso, né, do Gene Hackman e a do jantar. Então, para falar uma extra, o duelo do Gene Hackman com o Kit. Quando ele mata o Kit, aquele buraco, Sam Raimi, a primeira vez que eu vi aquilo, meu Deus, olha aí. Tá muito bom, né? Aquele buraco gigantesco na cabeça do cara. Uhum. E qual a atuação favorita de todo mundo? Pra mim é a Nicole Kidman, tá muito bem nesse filme. Nicole Kidman arrebentou, assim. Não, tô brincando. Gene Hackman, né? Pra mim, Gene Hackman pra mim ele também. tá em outro patamar, assim. Gene Hackman. Gene Hackman, e pra mim, assim, menção honrosa pro Keith David. Eu botaria menção honrosa pro Russell Crowe, acho que ele tá bem também. O sotaque dele varia! Eu dou menção honrosa pra Sharon Stone, né? Vocês não gostaram, mas eu gostei da atuação dela. Eu gosto mais dela do que dela nesse filme, que é um... Pode ser. Um dilema, mas eu acho que, assim, tem algo que tá travado ali, não sei. Eu senti... Eu adoro também. Eu podia... Já que a gente tá em cena ainda, eu adoro a cena que ela se revela, que ela revela que está viva, com aquele cabelão maior, estilo Predador, assim, tipo... Né, aquele cabelão, assim, parece uma peruca de drag, assim. Isso é muito bom mesmo. E que nota vocês dariam pra esse filme? Alguém quer começar? Eu vou. Não, pode ir então. Posso ir? Pra mim é um nota 7. Acompanho é um bom filme. Eu acho que tem 7. coisas que não envelheceram tão bem. Tem algumas coisas de o roteiro, principalmente, me decepciona um pouco. Mas quando ele entrega, ele entretém, assim, me divertiu. E ficou por aí, mais ou menos. Concordo. Eu vim preparado para dar 8, mas aí vocês, na discussão com vocês, diminuir o ponto, eu vou dar 7,5. Eu acho que são notas justas. Eu acho que sim. Pelo menos, a minha nota é 100% justa com o que eu tinha saído pensando do filme. Esse é um recado pra Bibiana Link, que deu uma nota extremamente injusta pra esse filme. Cara, assim, eu ainda acho que a gente tinha que tentar fazer uma regravação estilo Brokeback. E aí vamos gravar novamente, mas com todos. Porque assim, a Bibiana, em menos de 1 minuto, ela destruiu o filme. Persona, ela se transformou. Tu, Bibiana, eu sei que tá nos ouvindo agora, tu vai ouvir esse episódio. Tu se transformou em persona não grata nesse podcast. Nossa, foi muito... Eu dei muita risada. Ela deveria estar aqui, ela ia colocar fogo nisso. Exatamente. Bom, a Bibiana e o Alexandre não estão aqui com a gente, obviamente, mas eles mandaram vídeos falando a opinião deles do filme, que eu vou adicionar no final do episódio aqui depois, vai ser divertido. Ainda não sei se vai ser antes ou depois da música final, mas enfim. E que filmes vocês recomendariam para quem gostou de Rápido e Mortal? Eu vou abrir os trabalhos dizendo um dos meus filmes favoritos, de 2 das minhas diretoras favoritas, as irmãs Wachowski, que é Speed Racer, o filme. Quê? Que tu gosta dessa coisa de um torneio em qual personagens super exagerados e caricatos disputam, só que nesse caso é correndo de lado, ao invés de tiroteios. É um dos melhores filmes que eu já vi, uma das melhores adaptações de anime que eu já vi. Eu recomendo, assim, de coração cheio. Eu falei que eu ia pelo viés Completamente inesperado. Uma coisa que eu acho fascinante na amizade, embora eu e o Rafael não nos conheçamos há tanto tempo assim, é que as pessoas sempre surpreendem. Assim, tu pensa que eu já conheço mais ou menos a pessoa. Tu acha que a pessoa... já é previsível. Aí ele me solta um Speed Racer. Como assim, meu Deus? Tem relações. Dá uma boa sessão dupla, digo mais. Gente, Speed Racer, essa foi assim do nada. Bom, ótimo. Bom, eu tenho... Tu terminou, Rafael? Terminei. Eu tenho 3 filmes. Bom, nossa!
Um é uma franquia. Não, na verdade tem. Ó, o Wagner já tá revirando. Já multiplicou os filmes agora. São Jogos Vorazes. O primeiro filme, Jogos Vorazes, que tem essa coisa do torneio, da disputa, enfim. Mas outros dois filmes são westerns. O primeiro é um western de 2008, que inclusive também tem o Russell Crowe, que é Um Trem para Yuma. Que eu vou dizer, dos westerns mais modernos, assim, é um filme que eu acho muito interessante. Muito interessante. Inclusive é dirigido pelo James Mangold, que é o diretor desse último filme do Indiana Jones. E também, como não poderia faltar, um filme com Ethan Hawke. Yes. Que em português acho que é Num Vale da Violência, Num Vale Violento. Em inglês é In a Valley of Violence, que é um western com Ethan Hawke e John Travolta. E a Thaisa Farmiga. Que é basicamente eu recomendo esse filme, a gente tem que falar dele em algum episódio. Que é basicamente um John Wick do Velho Oeste. Mata um cachorro do Ethan Hawke e ele volta pra se vingar. Tá, tu me vendeu, assim, com uma força esse filme já. Com uma frase eu tô ok, vamos ver agora. Então esse aí. Matou o cachorro, John Wick, é isso aí. Em Um Vale da Violência, não, Um Trem para Yuma e Jogos Vorazes. É isso aí. Boa. Vaguinha Pistolinha. Pra mim é um western também, de 92, 3 anos antes de Rápido e Mortal. Os Imperdoáveis. Também tem Jim Hackman, né? Também tem Jim Hackman fazendo, obviamente, o vilão, né? Uhum. É um western revisionista que também é muito legal, porque, enfim, é uma revisão da própria carreira do Clint Eastwood, que a essa altura já tinha toda uma carreira como galã dos westerns, né? Essa grande figura. E aí, nos Imperdoáveis, ele já é um assassino de aluguel aposentado, né? Porque, enfim, se apaixonou, casou. Começa o filme, a esposa dele já faleceu, né? É um viúvo, ferrado, com 2 filhos pequenos, né? E já é uma sombra do que ele já foi. Até que vem um amigo, sempre os amigos ferrando com a nossa vida, o convidando para uma última missão, né? Que ele aceita. E aí, meus amigos, a gente vê que ainda há um monstro, né? Que aquele homem aparentemente quebrado, aparentemente velho, cansado, ainda há um monstro ali. E quando chega ao final, meus amigos, Clint Eastwood assim, é do mal. É do mal. É do mal, é o demônio. É agora que eu confesso que eu nunca vi esse filme. Nunca viu? Assista, esse filme é do caralho. É muito bom. Eu não escondo, eu tenho um certo preconceito com faroestes, então eu vi muito poucos. Mas enfim, eu não sei, agora a gente tem planejado o próximo episódio, que filme a gente vai falar. A gente fala pras pessoas ou a gente guarda segredo? Vamos guardar segredo. A gente tem que rever isso. Talvez tem que rever isso. Vamos guardar segredo. A gente tá num momento mais flexível, assim, surpresa. Beleza, então semana que vem não sei que filme vai ser. Fiquem ligados. Bom, enfim, quando sair o episódio, daí vocês vão lá, veem o filme, depois não tem problema, a gente não precisa que ouça no primeiro minuto. E vocês podem nos seguir nas mídias sociais, Instagram, YouTube, @euqueroverfilme. Você pode nos mandar um e-mail para euqueroverfilme@gmail.com com críticas, dúvidas, sugestões, elogios, principalmente para mim, que eu sou geralmente excelente no podcast. Também pode encontrar o programa onde podcasts são encontrados. Se não tiver, me avisa que eu ponho lá, a gente dá um jeito. E nos segue, ativa o sininho, põe as notificações, põe fogo no parquinho, avisa as pessoas que põe fogo no parquinho. Que o podcast é bom, fala para um amigo e fala para o inimigo também. Se não gostou do episódio, fala para o inimigo que ele vai ouvir e vai gostar. Então, a minha especialidade. O Speed Racer e o põe fogo no parquinho. Ai, meu Deus. Essa daí. Bom, a gente vai sair. A gente tá encerrando o programa aqui, mas não saiam! Porque Alexandre Rossi e Bibiana Link vão fazer uma aparição especial do além pra falar pra gente o que acharam do filme. E aparentemente tem. Eu não vi ainda as opiniões, mas os meus 2 comparsas são. Eles não acreditam em guardar surpresa, então eles já saíram loucamente vendo tudo. Então eles falaram que tem controvérsia, eu tô muito curioso já. Então fiquem ligados.
São participações especiais? São. De qualidade? Não sei. Debatível. Mas daí, se quiserem travar essa guerra nos comentários, tá todo mundo convidado. Podem jogar ovo pro lado que for, que a gente se diverte. Enfim, até a semana que vem. Alguém quer deixar uma mensagem de despedida? Tchau, pessoal. Não taquem ovo em mim, taquem no Leonardo, que é quem merece, né? Vocês estão do mesmo lado desse episódio? Não, eu ia falar pra colocar fogo no parquinho também, mas acho melhor não. Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes do Eu Quero Ver o Filme e a comunidade mais pistolinha do mundo. Hoje a gente não pôde estar presente na gravação por problemas técnicos, mas estou mandando essa mensagem aqui para dar leves impressões, rápidas impressões sobre o filme Rápido e Imortal, dirigido pelo Sam Raimi. Um filme de faroeste, né, de 1995. Eu acho que é um filme que ele traz uma retomada ali dos filmes de faroeste, porque já é uma época que esse gênero não estava tão popular, né. É um filme com uma temática, assim, com uma narrativa mais voltada para aquela questão da competição ali, né, um torneio de disparos ali, né, de duelos, né? E eu geralmente gosto desse tipo de narrativa, eu me entretém bastante, né? Não acho que seja um filme assim revolucionário de nenhuma forma. Acho que até o tom da direção do Sam Raimi às vezes me soou um pouco satírico, naqueles zooms muito característicos do gênero, né? E é um tema de vingança também, né? Da personagem da Sharon Stone, que aliás um filme de faroeste protagonizado por uma mulher, que é interessante destacar também, né? Que é um ambiente, né? Um gênero tão machista, né? Masculinizado ao longo dos tempos, né? Então é uma coisa diferente, é bom ressaltar isso. Mas no mais, outra coisa interessante é o elenco, né? O elenco, a gente pega assim, pensando no filme e vendo o elenco, nossa, tem um elenco estrelado, né? Tem Leonardo DiCaprio, tem o Russell Crowe, tem o Gene Hackman, a própria Sharon Stone, muita gente conhecida. Aliás, tenho que ressaltar aqui que as pessoas insistem em machucar o Russell Crowe para que ele não lute. Isso acontece em mais de um filme. As pessoas machucam o Russell Crowe para que ele não lute, para que ele não duele, né? Mas no geral eu acho um filme que um bom entretenimento. Não é um filme marcante assim, não é um filme que eu vou lembrar por muito tempo, mas foi um bom entretenimento. A nota que eu dou pro filme é nota 6, tá? Um filme ali na média, a minha média é 6. E a cena favorita é a cena praticamente final ali do filme, né, que tem aquela explosão que o Russell Crowe vai duelar com o Gene Hackman e a gente acha que a personagem da Sharon Stone está morta, mas na verdade ela não está. Então ali tem uma grande virada. E a minha atuação favorita do filme é do nosso cover do Filipão, o Gene Hackman. É isso, pessoal. Tchau, tchau. Olá, amigos do podcast. Como o Xandinho acabou de falar, tivemos problemas técnicos, então não pudemos, né, participar do vídeo, né, e improvisamos aqui uma rápida fala sobre o filme. Eu escrevi, tá? Então o meu não vai ser assim muito no improviso, mas enfim, foi de última hora. Rápido e Mortal, né? Filme de bang bang tradicional, ou seja, né, muito americano, masculinidade tóxica, violência, cultura armamentista que torna a vida banal, abuso de pseudo-autoridade através do medo e muitos dentes podres. Sharon Stone, como protagonista, é um oásis no deserto. O sangue é falso, tal qual o carisma do Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio. Nota 4. Eu queria ver a Sharon Stone matando mais.